Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Verso 5. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. Amém? Podeis sentar, queridos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Nós vamos falar aqui sobre Abraão, um camarada que aos 75 anos recebe um chamado do Senhor. E qual é esse chamado? Esse chamado de sair da sua terra, sair do meio da sua parentela. Porém, a casa era do pai. Ele tinha terra, ele tinha parentela, mas a casa era do pai. Então ele foi chamado ali para uma missão, ele foi chamado ali para uma caminhada, ele foi chamado ali para exercer algo que Deus tinha sobre a vida dele. Então ele sai dali com o que ele tinha, ele sai dali com sua mulher, seu sobrinho Ló decide acompanhá-lo, e ele sai com o seu gado, todos os seus bens, e sai com seus escravos, com os homens que o ajudavam. Então é assim que Abraão sai atendendo ao chamado de Deus. O interessante disso é que ele sai levando muitas coisas que ele pode ver, coisas que ele pode visualizar, coisas que ele pode tocar, mas ele sai dali com algo primordial, que é a promessa de Deus. Ele sai dali com algo que os olhos não conseguem enxergar. Ele sai dali com algo que eu não consigo visualizar, que eu não consigo tocar, mas é algo que pelos olhos espirituais eu consigo enxergar. É algo que pela fé eu consigo enxergar. É algo que, crendo no Deus Altíssimo, que é dono daquela voz que falou com ele, e é dono da voz que fala conosco também, que eu tinha uma direção. Muitas vezes na nossa vida isso acontece. Nós saímos sem saber qual caminho a seguir, mas nós estamos na luz. Então, conforme estamos na luz, o Senhor vai apontando o caminho para nós. O Senhor vai nos direcionando, o Senhor vai nos mostrando, o Senhor vai nos orientando. Então, quando nós saímos a direção de Deus, nós saímos para receber algo que não sabemos o que é, mas esperamos que seja uma coisa que vai abençoar a minha e a sua casa. Quando ele recebe esse chamado, essa promessa, ele tem uma missão de falar para sua mulher, de explicar para sua mulher o que estava acontecendo, o que iria acontecer. Ele estava chamando a sua mulher para uma conversa, e nessa conversa ele falava com ela: olha, o Senhor falou comigo hoje. E a mulher falava: olha que bênção, que maravilha, que bom que o Senhor falou com você. Mas o Senhor falou um negócio aí para mim legal. Abraão, o que ele falou para você? Ele falou para eu sair da terra. Ele falou para eu sair do meio das parentelas todo e ir para uma terra que ele vai mostrar. Abraão, o que você falou? Estou falando contigo. Nós vamos. Mas como, Abraão? Está tudo aqui. Nossa casa está aqui. Nossa vida está aqui. Nossos homens, as ovelhas, está tudo aqui, Abraão. Nós vamos para onde, Abraão? Não sei. Mas a gente vai sair daqui. A gente não vai ficar mais perto dos cunhados. Um já tinha morrido, né? Nós não vamos ficar perto dos cunhados. Aí ela, opa,
vai ter mais cunhada perto. Opa, aí o negócio está melhorando, Abraão. Não vai ter sogra perto. Opa, agora, Abraão, vou arrumar as coisas então, vou te acompanhar. Vou te acompanhar, Abraão. Nós não sabemos o que ela fez, o que Abraão fez para convencer Sara. Mas desde o momento em que ele ouve a promessa de Deus sobre a vida dele, ele decide ir. Ele decide ir. Às vezes, coisas não acontecem na nossa vida porque nós não tomamos a decisão de ir. Às vezes nós ficamos questionando por que que acontece com uma família, por que que acontece com outra família, por que isso é assim, por que que o irmão consegue aquela coisa, por que que a minha família não... Porque às vezes nos falta dar o primeiro passo, nos falta ir, nos falta caminhar. E aqui eu observo uma coisa que falta em muitas famílias, que é a conversa, que é a comunicação, que é conversar entre família, é sentar à mesa, igual essa mesa bonita que está aqui, e conversar e dialogar e falar: olha, Deus tem um chamado para a nossa casa, Deus tem um chamado para a nossa família, Deus tem uma promessa a realizar para nós. Isso tudo eu estou falando para você nesta noite. Deus tem um chamado para a sua vida, Deus tem um chamado para a sua família, Deus quer realizar algo na família de cada um aqui. Por isso que você está aqui nesta noite, por isso que você está nos assistindo aí nesta noite, para que essa palavra chegue ao seu coração e você pare de olhar para aquilo que você tem fisicamente, aquilo que você tem que você pode tocar, e comece a olhar e a ouvir aquilo que Deus tem falado, e comece a viver naquilo que você não pode tocar, mas que você comece a viver, a enxergar aquilo que é onde você pode chegar com o Senhor. O interessante é que Deus não fala para Abraão aonde é a terra, aonde ele vai chegar. Deus fala para ele ir. Abraão, vai. Abraão, quando chega na terra de Canaã, é quando Deus fala com ele novamente. Deus só vai dar o segundo passo depois que você der o primeiro passo. Às vezes você está falando: mas eu oro por isso, e isso não acontece, isso não veio, isso não... Será se você já fez o primeiro passo que o Senhor já falou para a sua família fazer, para a sua família caminhar? Às vezes você precisa fazer o primeiro passo que o Senhor falou para você dar, a primeira decisão para você tomar, e você quer a segunda antes de fazer a primeira. Não, Deus faz as coisas na ordem. Existe a ordem certa das coisas. Deus não atropela as coisas igual a gente. A gente às vezes quer o carro sem tirar a habilitação. A gente às vezes quer o filho sem o casamento. E a gente vai atropelando as coisas. A gente vai vivendo fora da promessa. A gente vai vivendo fora da cobertura. A gente vai vivendo fora da orientação. Mas não. Deus quer chamar você para perto, querido. Deus quer você perto. E Deus é o Deus que faz as coisas na ordem correta. Fala comigo. Deus faz as coisas nas ordens corretas. Deus faz as coisas na ordem correta. Então Deus já falou algo ao seu coração que você precisa fazer, que você precisa direcionar para a sua casa, para a sua família, e você ainda não tomou. Você às vezes quer que a segunda coisa aconteça, mas ainda não deu o passo para a primeira. Queria que isso ficasse no seu coração, para você entender que algumas coisas só vão acontecer na nossa vida depois que fizermos aquilo que o Senhor já nos orientou de primeira vez. Da primeira vez. Gênesis capítulo 12, verso 11. Acontece algumas situações quando Abraão começa a caminhada. Abraão chega em Canaã e Deus fala com ele novamente.
Deus falou, olha, essa é a terra que a tua descendência, que eu darei à tua descendência. Só que nessa terra onde ele está, começa a ter fome, começa a passar por uma crise. O que Abraão decide fazer? Descer até o Neguebe. Ele decide para o Egito. Chegando ao Egito, ele convence Sarai a contar uma mentira. Diz assim: e aconteceu que chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher formosa à vista. E será que quando os egípcios te virem, dirão: esta é a mulher, e matar-me-ão, esta é a sua mulher, e matar-me-ão a mim, e a ti te guardarão em vida. Quando nós andamos fora da direção de Deus, começam a acontecer coisas que não são provenientes do Senhor, que não são coisas que o Senhor quer para a nossa casa, para a nossa vida, para a nossa família. Aqui começa a entrar a mentira, e às vezes muitas famílias são destruídas por causa disso. Hoje em dia existem muitas famílias que estão contando mentiras no Facebook e no Instagram, mas a verdade dentro de quatro paredes é outra. Há famílias que estão sorrindo no Facebook, nas redes sociais, mas dentro de casa a vida não anda nada bem. Dentro de casa não tem sorriso, dentro de casa não tem alegria, dentro de casa não tem paz. Mas basta ligar a câmera e virar para você postar na rede social que você faz o quê? Você não, a pessoa dá logo um sorriso. Mesmo de máscara, dê um sorriso nessa noite. Dá para eu perceber com o seu olho o seu sorriso nessa noite. Dê um sorriso, irmão. Deus se alegra quando você está feliz. Eu creio que você está feliz nessa noite. Não traga mentiras para o seu casamento. Não traga rotas que não são provenientes de Deus para o seu casamento, para a sua família. Porque às vezes entra mentira, entra falta de direção, entra ameaça de morte, entra ameaça de destruição, por causa de uma mentira contada. Saia desse caminho. Saia desse caminho. Nós temos um lema lá em casa. Nós contamos isso para nossa filha e fazemos questão de repetir isso para ela. Dizer, olha, a verdade nos protege. A verdade nos protege. Dependente do que acontecer, fale a verdade. Talvez aquela verdade possa doer, machucar a esposa, machucar o filho, mas aquilo vai ser resolvido naquele momento. Porque a mentira, ela vai resolver aquele problema naquele momento. Mas como diz um ditado popular, a mentira tem pernas curtas. Uma hora ela será descoberta. E aí a confiança é quebrada. E aí a lealdade, a fidelidade, ela é quebrada. Porque existe uma diferença muito grande entre fidelidade e lealdade. Eu posso dizer aqui para você, nesta noite, a minha esposa aqui, que eu sou fiel à minha esposa. Porque quando eu digo que eu sou fiel à minha esposa, é porque ela está perto de mim. Eu estou perto dela. Nós estamos caminhando aqui, lado a lado. Mas a lealdade se mostra quando eu não estou perto dela. Quando eu estou longe dela. Então, quando eu digo a verdade dentro da minha casa, é porque a fidelidade e a lealdade vão andar juntas. Eu sou fiel perto dela e eu sou leal longe dela. Mas o importante é que a verdade, e andando na direção de Deus, eu estou protegendo a minha casa, eu estou protegendo a minha família, eu estou protegendo a minha filha, eu estou protegendo aquilo que eu estou construindo, aquilo que você está construindo. Você tem uma família abençoada, porque você está construindo algo. Deus colocou uma família para você, homem, ter a consciência de que você vai construir algo para o reino, algo maravilhoso, algo que vai crescer, algo que vai edificar, algo que onde as pessoas vão ver a sua família passando e vão falar, lá caminha uma família de Deus, lá vai uma família de Deus, lá vai uma família que tem uma promessa de Deus, lá vai uma família que tem o selo da promessa.
Lá vai uma família que o Espírito Santo dirige. É isso que Deus quer para a sua família. É isso que o Senhor quer para a sua casa. É isso. A palavra de Deus foi tão forte para Abraão que ele não pôde conter aquilo que ele tinha, a tranquilidade que ele tinha. Irmãos, quem aqui é todo planilhado, é todo controlado, é todo cheio das contas? Quem aqui é cheio de manias, cheio de toques? Tem que estar tudo limpo, tem que estar tudo impecável, tem que estar tudo arrumadinho, tudo. Não, a minha casa, isso aqui, eu acho que quando eu botei o prato aqui, quando eu fui arrumar um espaço aqui tirei a ordem do talher, como minha irmã já falou assim, já mexeu tudo que eu arrumei. Pastor, eu vi agora, pastor. Eu vi alguém assim, ó. Irmãos, e aí chega Deus. Irmãos. E faz assim: sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, e sai da casa de teu pai, e vai para onde eu vou te mostrar. Irmãos, como é que fica a sua cabeça? Como é que você fica, você que é todo controlado? Você que tem essas características, eu não vou repetir, dá vontade, mas eu não vou repetir. Pensou, irmão? Você, não, hoje eu tenho que sair com essa roupa, hoje eu tenho que botar essa sandália. Aí vem Deus, sai dessa terra. E aí, como é que faz? Eu vou, eu fico, eu paro, eu penso. São questionamentos, irmãos. Quando vem a palavra de Deus sobre a nossa vida, vem questionamentos sobre a nossa cabeça. Mas se nós tivermos a certeza de que é Deus quem está no barco, de que é Deus quem está nos direcionando, nós vamos, irmãos. Nós esquecemos a planilha, nós esquecemos o paninho que eu tenho que passar na mesa, na casa, no móvel. Nós deixamos eu tenho que lavar o carro. Hoje eu não posso sair sem o carro estar lavado, sem passar o paninho no carro. Aí vem Deus, irmão, vai lá agora. Aí você tem que pegar o carro assim mesmo e ir. Isso acontece, irmãos. Deixa eu contar um negócio para vocês, breve. Nós passamos por um período muito complicado, minha esposa e eu. Nós estávamos no culto de casais. E aí um culto abençoado, irmão. Aquele culto que você sai e fala, gigante que apareceu, eu vou vencer. E aí quando nós entramos no carro, sorriso de ponta a ponta, o Senhor falou ao nosso coração: se preparem, porque vocês vieram aqui nessa noite para serem fortalecidos para o que vocês vão passar pela frente. Virá um período muito complicado, virá um período de enfermidade, virá um período de luta, mas em todo esse momento eu estarei com vocês. Aí eu falei isso com ela e ela, amém, vamos seguir. Um mês depois, ela diz que testemunho eu sou muito ruim, que eu erro tudo. É porque eu foco no que Deus fez, entendeu, irmão? A mulher já é mais, né, aquele esquema, irmão. E aí o que aconteceu? Descobrimos um câncer maligno no ovário. Amém. O Senhor falou o quê? Estarei com vocês todos os dias. E aí começou, irmãos, quando recebemos a notícia. A primeira coisa que a médica fez, ela começou a chorar. Eu fiquei travado.
A médica falou: não chora, é assim mesmo, isso acontece. Deus me fez levantar da cadeira naquele momento e falar para ela: chora, pode chorar, chora à vontade, porque o Senhor está com a gente. Irmãos, demos entrada no INCA, fez uma cirurgia, retirou o tumor. Qual o tamanho, irmão? Abaixa aí que eu não entendo. 60 centímetros e 5 quilos. Ela estava com uma barriga de grávida, irmãos. Mas o sorriso não saiu do nosso rosto. Fez a cirurgia. 3 meses depois, teve que fazer outra cirurgia. Porque a médica falou assim: olha, nós estamos desconfiados de algo. Então, para evitar, nós vamos ter que fazer outra cirurgia e agora vamos retirar tudo. Amém? Amém. Amém, doutor? O Senhor falou que estaria conosco todos os dias. Aí nós fomos lá no outro médico. Qual é a especialidade do oncologista? O oncologista falou: olha, vai ser necessário fazer a quimioterapia. Só que nós estamos com medo, porque estava começando a Covid. Estava começando aquele negócio todo, tal, de Covid, disso, daquilo. E eles ficaram com medo de fazer a quimioterapia, a imunidade baixar e trazer outro problema. E a médica decidiu não fazer. Só que o Senhor já tinha falado ao nosso coração que isso seria necessário. Então nós entramos no carro e viemos embora. Quando estávamos chegando, e nesse dia nós viemos em silêncio, né? Quando nós chegamos em casa, o telefone toca novamente. Vocês podem voltar aqui amanhã, de manhã? Podemos. Quando a gente volta lá no dia seguinte, ela diz: olha, nós vamos ter que fazer a quimioterapia, mesmo com essa Covid, com isso tudo. A gente: amém, doutor? É isso mesmo. Deus já tinha falado que ia ter que fazer, que ia fazer. Então o que eu quero dizer? O que eu quero dizer com isso? Deus, Ele vai registrar na nossa vida toda saída. Deus vai registrar tudo. Só que toda vez que Ele orientar a saída, você vai. Porque as portas que serão abertas é com Ele. Registra a saída e deixa a entrada na mão do Senhor. Sai da tua terra, do meio da tua parentela. Registra isso aí. Mas eu vou te abençoar. Eu vou para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão não sabia a terra. A gente não sabia como ia ser o processo. Mas as portas por onde a gente passava se abria. Oh, cheio na maná. Onde a gente ia, irmão, a porta se abria. Onde a gente passava, o Senhor falava: agora é assim, agora é assim, isso vai dar certo. Irmãos, teve um exame que nós tivemos que fazer. Esse exame custava R$3.000. R$3.000, irmão. A nossa igreja tinha nos ajudado com outros exames anteriores. Quando chegou nesse, Deus falou assim: estarei convosco todos os dias. Aconteceu uma situação no meu trabalho e foi exatamente o que eu recebi a mais do meu pagamento. E aí quando nós chegamos lá no hospital para fazer o exame lá,
E a moça falou assim: qual é a forma de pagamento? Aí eu falei: agora é comigo. É à vista. À vista tem desconto. Eu falei: amém. Bota aí, porque Deus vai pagar o exame e ainda vai pagar o jantar depois que eu vou fazer com a minha esposa. É assim que Deus faz, irmãos. Mas se a gente parar diante da enfermidade, se a gente parar diante da crise, a gente não vê Deus abrir a outra porta, porque a gente não deu o primeiro passo, a gente não foi. Então pare de olhar para outras famílias e veja o que Deus quer fazer na sua família, na sua casa, com você, e você vai ver a transformação em você, na sua esposa, nos seus filhos e em toda a sua geração. De geração em geração você verá a bênção do Senhor sobre a sua casa. Aleluia! Porque é assim que Deus faz. A porta de entrada é com Ele. A sua família toda está incluída no chamado. Sua família toda está incluída no chamado. Deus não chamou só você para você viver sozinho, isolado. Deus chama você e a sua família. Deus chama você para impactar outras vidas. Deus chama você para incendiar o ambiente que você vive. Para isso que Deus te chama. Deus chama você para andar uma vida de fé, com fé. Abraão é considerado o pai da fé. Por quê? Porque obedeceu. A gente só sabe o que ele fez, com Isaac, porque ele foi até lá. E ele falou para o filho: eu não sei como vai ser, eu não sei como será, mas de uma coisa eu sei, até aqui o Senhor tem estado comigo, e nessa situação, Ele proverá, meu filho. Ele proverá. O que Deus está fazendo na sua vida é para você passar de geração em geração, para você mostrar para a história que o que Deus fez na sua vida pode fazer na vida dos seus filhos, pode fazer na vida da sua casa, pode fazer na vida dos seus netos, pode fazer de geração em geração. Mas nós precisamos ir, nós precisamos avançar. Deus dá a direção. Deus dá a direção. Deus dá a direção. Muitas vezes eu não sei o caminho. Muitas vezes a gente não sabe o caminho a percorrer. Mas a gente está na luz. Eu estava falando para minha esposa, é como se a gente andasse e Deus vai acendendo a lanterna no caminho. Vai falando: agora vira para lá, você vira para lá. Agora vira para cá, vira para cá. Você está na direção do Senhor. Você não sabe o caminho, mas a luz está te direcionando. Ela está direcionando no caminho. Porque Jesus é o caminho. O problema hoje é que muitas famílias enxergam muitos caminhos, porém estão na escuridão. E por isso não sabe para que lado vão. Mas quando eu ando na direção de Deus, mesmo sem saber o caminho, eu conduzo a minha família na luz. Na luz. Eu não sei o caminho, mas família, eu estou vendo a luz. Mas é por aqui, esse caminho é mais difícil. Família, eu estou vendo a luz, o caminho é esse. Ande no caminho da luz, mas não ande em muitos caminhos onde só há escuridão. Não ande, não ande. O importante de andar com Deus é que eu vou ter, eu vou ver, eu vou ouvir. Quando eu ando com Deus, eu vou ter, eu vou ver e eu vou ouvir. Sempre. Quando Deus começa a direcionar Abraão, Ele dá a instrução. Quando Abraão chega em Canaã, Ele dá a instrução. Abraão vai para o Negueb, vai para o Egito, volta de lá. Quando volta de lá, tem um conflito com Ló. Porque os homens do sobrinho dele, de Ló, porque Ló herda tudo aquilo que era de seu pai tinha morrido.
Então Ló herda tudo aquilo que era do pai. E Abraão começa a ser próspero. Quando ele volta do Egito, ele volta com mais gados, com mais coisas que Faraó tinha dado para ele. E quando ele retorna e chega na terra, ele tem um problema ali. Os homens de Ló começam a brigar com os homens de Abraão por espaço, por causa do gado, por causa da mistura, por causa do ter. Por causa do ter. E aí eles têm que tomar uma decisão. Eles têm que se separar. E aí quando eles se separam, Deus fala com Abraão novamente. Abra comigo no capítulo 13 de Gênesis. No verso 7, e diz: e houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores. Então mais à frente Ló escolhe a outra terra. E aí depois que eles se separam, lá no verso 14, diz assim: e disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele. Deus falou depois que Ló se apartou dele. Existem decisões que nós temos que tomar na nossa vida para que Deus fale conosco. E se uma dessas decisões é se afastar de pessoas que não estão acrescentando em nada para a sua família, se afaste. Porque Deus quer trabalhar conosco na área do ter, do ver e do ouvir. Quando Abraão sai, ele sai com aquilo que ele tem. Ele sai com aquilo que ele ouve. Mas ele sai sem ver aquilo que Deus tinha falado para ele. E aí começa a haver murmurinhos ou burburinhos. Me corrija aí qual foi o certo. Mas o que acontece é que às vezes nós damos mais ouvidos a situações externas. Nós damos mais ouvidos a parentes. Nós damos mais ouvidos a amigos. Nós damos mais ouvidos a outras famílias do que aquilo que Deus tem falado para a nossa família. O que Deus tem para uma família é diferente do que Deus tem para outra família. Então esteja atento àquilo que Deus está falando para a sua família. Esteja atento àquilo que Deus está direcionando à sua família. Cuidado com os ambientes externos. Deus só volta a falar com Ló depois que Ló parte. Existem coisas que nos impedem de ouvir a voz de Deus. Eu quero te dizer nesta noite, que esta noite você pode sair daqui com aquilo que a sua família precisa. A decisão de mudar é nossa. É nossa. Existem coisas que faltam na família hoje. Existem famílias que não perseveram. Existem famílias que não lutam mais pelas coisas. Existem famílias que não resolvem os problemas. Que ao invés de buscarem solução com o joelho dobrado, vão buscar solução com pessoas que não têm vida com Deus. Ao invés de buscar direção na liderança da sua igreja, com o pastor da sua igreja, com o líder de família da sua igreja, vão buscar conselhos de pessoas que não têm vida com Deus. Vão buscar conselhos com pessoas que não têm um casamento abençoado. Vão buscar orientação de pessoas que é bonita nas redes sociais, mas que não tem uma família dentro de casa.
Cuidado. Cuidado. É melhor você dar ouvido a pastor que está contigo no dia a dia do que te orienta só pela internet. Cuidado. Deus tem o melhor para sua casa. Deus tem o melhor para sua família. Deus tem o melhor para você. Você lembra do endemoniado de Gadara? Deus atravessou no barco. Já era tarde, diz a palavra. Mas Jesus fala para os discípulos: nós vamos para o outro lado. Eles falam: mas já é tarde. Aí Jesus fala para eles: nunca é tarde para eu salvar alguém. Nunca é tarde para eu entrar na sua casa. Nunca é tarde para eu entrar na sua família. Nunca é tarde para causar a transformação que você precisa. Nunca é tarde para eu curar quem precisa ser curado. Nunca é tarde para eu tocar em quem precisa ser tocado. Nunca é tarde. Jesus atravessa só para tirar aquele homem da escravidão do demônio. E aí, depois que aquele homem é liberto, aquele homem toma uma decisão. Ele fala: Jesus, eu quero ir contigo. Me leva, Jesus, com você. Agora eu quero andar igual teus discípulos andam contigo. Eu quero ver o Senhor fazendo essas maravilhas. Jesus fala para ele: não. Você vai fazer uma coisa. Lucas 8:39. Jesus fala para ele assim: você vai para a sua casa. Você vai para a sua casa. Toda vez que o Senhor te abençoar, toda vez que o Senhor abrir uma porta para você, toda vez que o Senhor abrir uma entrada para você, é para a sua casa que você deve ir. É com os seus que você deve comemorar. É com os seus que você deve estar. Porque existem problemas na vida daquele homem que, quando ele saiu da casa, ele deve ter deixado sequelas. Ele deve ter deixado marcas na casa que ele saiu. E ninguém ia vê-lo na situação que ele estava. Ele estava acorrentado. Mas quando Jesus passa ali e transforma a vida daquele homem, ele agora precisa voltar lá para a casa dele e consertar tudo, e reparar tudo, e falar que quem fez aquilo na vida dele foi Jesus Cristo. Eu queria fazer um desafio com você nessa semana. Falar de Jesus. Falar o que Jesus tem feito na sua casa. Falar o que Jesus tem feito na sua família. Falar o que Jesus tem feito no seu dia a dia. Falar o que Jesus, da transformação que Ele tem causado no seu coração. Eu era assim, eu era egoísta, mas agora eu sou outra pessoa. Eu tinha um coração duro, mas agora eu sou outra pessoa. Eu era um homem que eu não ouvia a voz de Deus, mas agora eu ouço a voz de Deus. Fale de Jesus essa semana para alguém. Fale daquilo que Ele tem feito na sua família, na sua casa. Registra a saída e deixa a entrada com Ele. A próxima porta quem vai abrir é Ele. A próxima porta quem vai abrir é Ele. Existe uma diferença muito grande entre carisma e caráter. Carisma é aquilo que eu sou na frente das pessoas. Posso sorrir, eu posso agradar a todos com o meu jeito. Posso agradar agradar ali, agradar aqui, agradar a todo momento. Mas caráter é aquilo que eu faço e ninguém está vendo. Que nessa semana o seu caráter seja formado pelo Senhor, seja tocado pelo Senhor, seja moldado por Ele. Então continue. Você pode ser carismático, ser uma pessoa agradável, mas deixe que no seu caráter, formado por Deus, você agrade mais a Ele do que aos homens. Caráter é aquilo que você faz quando ninguém está vendo. Deus está falando para você fazer algo essa semana que vai mudar o seu caráter.
que vai mudar a vida da sua família, que vai mudar algumas atitudes, e você vai ser a sua família, você vai ver a sua família de outro modo. De outro modo. Nosso problema hoje é que existem famílias que não perseveram. Existem famílias hoje que estão sendo formadas com o pensamento: vamos casar, se der certo, legal, se não der certo, separa. Tem gente que casa com esse pensamento hoje. Eu estou lembrando aqui que quando eu casei, eu falei para minha esposa: você vai botar meu sobrenome aí no teu nome. Ah, mas não, vai entrar meu sobrenome aí no teu nome. Não, mas tem que mudar tudo. Se depois, sei lá o que, tem que desmudar tudo. Não, não vai desmudar. Não vai desmudar. Porque Deus está construindo algo na sua família que não é para ser destruído, que não é para ser desfeito. Deus não faz nada em forma. Aquilo que é sem forma, Deus coloca forma. Aquilo que é vazio, Deus enche. Aquilo que não tem esperança, Deus faz prosperar. Aquilo que não tem solução, Deus é a solução. Aquilo que não tem saída, Deus é a porta de entrada. Porque Deus quer mover a sua família, a tua família, nas mãos do Senhor. Entregue a sua família ao Senhor. Entregue a sua casa nas mãos dEle. E veja o que Ele vai fazer. Eu já estou terminando. Não deixe que nada destrua aquilo que Deus está construindo. Existem coisas que precisam voltar para sua casa. Existem coisas que precisam voltar para sua casa. Não sei o que está faltando lá. Não sei se está faltando alegria. Não sei se está faltando paz. Não sei se está faltando amor. Não sei se está faltando compreensão. Não sei se está faltando perdão. Não sei se seu casamento ele está arrastando. Você está vivendo um dia após o outro sem perspectiva. Eu não sei o que está faltando na sua casa. Mas eu sei que nessa noite Deus pode trazer a cura. Deus pode trazer a restauração. Você pode sair daqui com um pedacinho de cada coisa que eu falei e completar a sua casa com o que está faltando. Fique de pé comigo nessa noite. Eu passei 5 minutos aí, né, pastor? Me perdoe. Eu não sei o que está faltando. Não sei se na sua casa tem mais pensamentos de guerra do que de paz. Eu não sei se na sua casa você trabalha o dia todo, mas quando dá a hora de ir embora, você não sente alegria de ir para casa. Eu não sei o que está faltando. Está faltando comunicação entre pais, entre filhos. Não sei o que está faltando. Mas uma coisa eu sei, querido. O pastor Diego já falou isso aqui. Quando nós nos reunimos, algo acontece. Deus quer te encher nessa noite daquilo que está faltando para você completar a sua família. Eu queria saber se você quer pegar essa porção de Deus aqui nesta noite. Está faltando algo na sua família que precisa ser preenchido. Queria te convidar a vir aqui, irmãos. Queria te convidar a vir aqui na frente. Gostaria de estar orando por você, pela sua família, para algo que está faltando. Está faltando paz. Está faltando alegria. Às vezes a sua esposa fala uma coisa e você entende outra. Está faltando mais diálogo. Está faltando compreensão.
Está faltando um entender mais o outro, um entender o lado do outro. Às vezes há casas em que nós observamos que a mulher reclama demais, que o marido não ajuda. Ah, meu marido não me ajuda nisso, eu estou cansada, estou exausta. Você precisa dessa porção nessa noite, querido. Eu não vou me alongar, mas eu gostaria que você tomasse essa decisão nessa noite, de sair daqui com a porção que está faltando para sua casa. Vem cá, querido. Vem buscar a porção que você precisa. Nós vamos estar orando. Você precisa levar algo para sua casa nessa noite, que Deus já falou ao seu coração. Deus já fez o seu coração arder nessa noite. Deus já falou com você. Deus, quando falou para Abraão, sai da tua terra, ele saiu. Ele foi. Ele tomou aquele passo. E quando ele tomou aquela decisão, a outra porta, a porta de entrada, foi aberta na vida dele. Deus abençoe, querida. Deus abençoe. Registre esse momento hoje, porque as portas da entrada começarão a ser abertas na sua família, em nome de Jesus. Há mais pessoas, queridos. Há mais famílias que precisam receber uma porção aqui nesta noite. Falta oração na sua casa. Luiz, às vezes eu oro sozinho. Às vezes não tem ninguém para orar, eu fico orando sozinho. Às vezes meu cônjuge não vem orar comigo. E parece que eu estou lutando por essa causa sozinha. Ou sozinho. Eu preciso sair com essa porção da oração daqui hoje. Vem cá, querido, nós vamos orar. Há casas que não têm alegria. Há casas que estão na sequidão. Há casas que não têm sorriso. Há casas que falta alegria. Eu queria que você viesse aqui nessa noite, pegar essa porção. Pegue aquilo que você precisa. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando Abraão decidiu sair da terra em que ele estava, quando Abraão decidiu sair da parentela, Deus falou para ele: sai do meio da parentela. Estava todo mundo próximo ali, todo mundo pertinho. Ele e a esposa poderiam ter dado ouvidos a qualquer pessoa, mas eles não deram ouvido às pessoas. Eles deram ouvido à voz de Deus. Deixe Deus falar ao seu coração nessa noite. Não se preocupe com quem está na tua direita. Não se preocupe com quem está à tua esquerda. Se preocupe com o que Deus está falando ao seu coração. Você precisa sair daqui com a porção que você precisa para o seu casamento. Vem, queridos. Vem. Deus está jorrando da porção dele aqui nesta noite. Deus está jorrando da porção dele aqui nesta noite. Deus está jorrando da porção dele aqui nessa noite. Deus está jorrando da porção dele aqui nessa noite. Cheio,